amigos. Estamos entrando no ar com mais um episódio do programa Descomplicando a Lição. Nós estamos iniciando um novo ano. Nós estamos agora nos trimestres que vão compor o ano de 2025. Tivemos 56 semanas do 2024 juntos, estudamos grandes temas e agora vamos iniciando um ano, o ano de 2025, e se as bênçãos de Deus nos alcançarem, neste ano também teremos o privilégio de estar convosco por 56 semanas. E é um momento de aprendizado mútuo através desse programa, abrindo a palavra de Deus e vendo como a graça de Deus nos alcança por causa de um programa da igreja, aliás, de uma instituição da igreja que é chamada Escola Sabatina, e por causa das lições da Escola Sabatina, que são um instrumento dado por Deus para que nós possamos compreender a vontade de Deus para os nossos dias. O Descomplicando a Lição em 2025 vai ter algumas surpresas que vão acontecer ao longo do ano. Então, fiquem atentos aí para o que vai acontecer. No ano que passou, tivemos aí o privilégio de ter a companhia de muitos professores da Escola Sabatina. Agora é o momento de nós reiniciarmos tudo, colocando foco na ministração dos assuntos para os nossos alunos, pedindo a Deus orientação, e peço aos professores e alunos da Escola Sabatina que orem por esse programa para que nós tenhamos aqui realmente uma ferramenta orientada por Deus para melhorar não só a performance dos professores, mas também o nível de entendimento e de relacionamento dos alunos com o próprio Deus. Neste ano, caros professores e caros alunos, vamos iniciando com uma lição muito importante. Quero chamar a sua atenção. A lição desse trimestre vai falar sobre o amor e a justiça de Deus. Olhem bem a capa da lição. Ela está lhe mostrando um contexto que precisa ser compreendido por todos nós. A espada da justiça, que na verdade segura uma balança. Num dos pratos está a lei, que é a justiça, mas no outro prato está a misericórdia de Deus. Esta questão do amor e da justiça de Deus está embasada na palavra de Deus. Nós vamos encontrar todos os conceitos, todas as doutrinas, todas as informações que são necessárias para que nós entendamos o amor de Deus e a justiça de Deus. Esse é o assunto mais importante que um ser humano pode estudar. E nesse trimestre nós vamos ter, então, compreensões sobre o amor, e a expectativa é que nós nos aprofundemos nesse assunto, embora ele seja um assunto inesgotável. E muitas vezes fugindo a própria lógica humana, por isso às vezes é incompreensível. Mas a união entre justiça e misericórdia é a mensagem para a Igreja Adventista nos últimos dias. Esse assunto está embutido naquelas 3 mensagens angélicas que nós todos conhecemos em Apocalipse 14. Neste trimestre, o estudo do amor e da justiça de Deus deverá nos transformar. E eu estimo que ao chegarmos no final do trimestre, nós saibamos mais ainda sobre o amor de Deus e sobre a justiça dele. Eu quero confessar, no início dessa nossa jornada, que ao ler sobre esses assuntos, porque a mim é dada a tarefa de estudar os assuntos todos, antes de todos vocês. E eu já tenho a lição toda lida. E
E eu fiquei surpreso, porque a mim, que sou um adventista de muitos anos, muitas coisas que estão sendo discutidas nessa lição pareceram conhecimentos novos. E aspectos sobre a personalidade de Deus que escapavam da minha compreensão vieram agora à minha vista e eu pude compreender um Deus que talvez eu não compreendesse no passado. Então, muito importante essa introdução para que os professores e alunos tomem consciência de que esta lição é muito importante ser estudada com afinco. Vamos então entrar no assunto dessa semana, que é Deus ama com generosidade. Essa é a lição número 1. Nós precisamos entender isto. O amor de Deus, ele antecede qualquer disciplina, qualquer conhecimento necessário para que uma pessoa viva neste mundo e tenha um bom relacionamento, quer com Deus e quer com seus semelhantes. Saber sobre o amor de Deus é importante, porque se nós fomos criados à imagem de Deus, esse amor também nos pertence. É próprio de um filho de Deus ter consigo esta mesma virtude do amor que está em Deus. Então, meus caros alunos e professores da Escola Sabatina, a figura ou a ilustração que abre o trimestre é exatamente isso, um amor com generosidade, que é capaz de atrair os corações daqueles que se deixam atrair pelo amor de Deus. Essa figura é uma figura que vai lhe mostrar como, aliás, ela vai esclarecer para você como o amor de Deus trabalha no sentido de atraí-lo como pessoa para ter um relacionamento com Deus exatamente como o céu pretende. E o verso para memorizar dessa semana já define o que é o amor de Deus. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se deles. Isto é o amor de Deus, que nós vamos ver na lição dessa semana, que ele não depende da humanidade. Ele não depende de relações de causa e efeito. É algo que nós precisamos compreender porque foge um pouco da lógica natural humana. Muito bem. A premissa que abre a lição desse trimestre e abre o ano de 2025 é a seguinte: o Deus da Bíblia, que é amor, é frequentemente retratado nas Escrituras como alguém cujo coração se parte e se entristece devido ao amor rejeitado e às relações desfeitas. Toda a história bíblica trata do que Deus fez e faz para restaurar o amor em cada recanto do universo. Lembrem que nós estamos aqui e agora diante do grande conflito. E estudar o amor de Deus diante desse quadro desse conflito que está em andamento é necessário para que nós nos posicionemos. Entender o amor de Deus é a ferramenta mais importante para que nós alcancemos um posicionamento que vai ao encontro dos desejos divinos. Então, nós já estamos vendo aqui que toda a preocupação de Deus é que o universo inteiro possa entender o amor que ele tem. Professores, eu queria que os professores já partissem de um pressuposto importante. O amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus é um sistema. O amor de Deus é uma orientação, é uma doutrina importante, ela não é um sentimento.
Então nós vamos, durante esse trimestre, estudar vários aspectos desse sistema de Deus que na língua portuguesa nós definimos como amor, mas na verdade a palavra amor está atrelada, ou poderemos colocá-la como sinônimo de justiça. O amor de Deus, na verdade, é a justiça dele em relação a toda a criação. E é isso que nós vamos ver nesse trimestre. Então, a lógica do estudo para essa semana é a seguinte: o amor generoso e abundante de Deus. Nós não conhecemos isso, a humanidade não conhece amor generoso e abundante. Mesmo um pai ou uma mãe que amam de forma diferente, é um amor que é construído não em bases de troca, mas mesmo este amor de um pai e de uma mãe nasce na lógica de uma relação de causa e efeito. Ou seja, alguma coisa provoca e por causa dessa provocação uma outra coisa responde. Essa é a lógica humana, né? Se nós fazemos algo, vai resultar em uma resposta. Se isto, então aquilo. Essa é a lógica. E esse é o amor humano. O que nós vamos ver daqui para frente é que o amor de Deus não está dentro dessa lógica. Ele não depende de nenhuma reação nossa. Ele não existe e não provoca, ele não é provocado, melhor dizendo, por nenhuma reação de qualquer das criaturas. Ele existe porque é inerente nele. E é esse assunto que nós vamos tentar entender. É um pouco difícil para nós, humanos, entendê-lo, mas vamos ver como a Bíblia nos orienta. E vocês vão ver ao longo desse estudo que Deus tenta demonstrar esse amor de muitas formas, através da criação ele tenta demonstrar esse amor, mas foi Cristo quem veio para nos esclarecer. Mas vai ter um trecho aqui na lição dessa semana, vocês vão ver, que Ellen White escreve que Cristo revelou até o ponto em que nós podemos suportar. Ou seja, tem muito mais coisas sobre o amor de Deus que não imagina a nossa vã filosofia. Então, ao estudar esse amor generoso e abundante, nós precisamos entender o amor que não depende de fatores externos, o amor que não é possível ser medido, o alcance dele é muito maior do que a nossa capacidade lógica, mas que, apesar disso, nós podemos resistir, mesmo que ele seja isso tudo. Um amor que é abundante e é generoso, que não depende de nada e que nos alcança, mesmo que nós não queiramos, mas mesmo assim nós podemos rejeitá-lo. E esse é o assunto dessa semana. Vamos a ele. Vamos ao Descomplicando a Lição. E aqui está o auxiliar do professor. Nessa semana, o auxiliar é muito rico. Eu recomendo novamente a leitura do auxiliar, mas não uma leitura qualquer. Tentem ler e estudar. Como é que a gente lê e estuda? Você vai lendo os trechos e vai fazendo perguntas. Para cada ideia, você precisa fazer perguntas. Agora nós temos um auxiliar muito rápido, que é a chamada inteligência artificial, que quem domina já sabe que pode ser um auxílio enorme para o estudo. Use essa ferramenta, mas é na Bíblia que nós vamos ter todas as explicações. A Bíblia é a nossa única e importante regra de fé. É lá que nós vamos ter. Façam perguntas e tentem a resposta na Bíblia. Vocês vão ter alguns mecanismos para buscar essas respostas bíblicas. A própria inteligência artificial pode lhe dar isso. Você pode fazer uma pergunta e dizer para ela: me responda isso baseado nos textos bíblicos e me dê quais são os textos bíblicos. E ela vai produzir esse conhecimento para você. Mas você tem a própria Bíblia e tem os comentários
que eu recomendo que os professores usem o Comentário Bíblico Adventista. É uma obra essencial para ser um excelente professor. Bom, ditas essas palavras, vamos ao primeiro assunto, que é o amor que não depende de fatores externos. Como ele não depende de fatores externos, ele foge à lógica humana. E por conta disso, a palavra de Deus vai nos apresentar maneiras como você vai entender esse amor. E a primeira forma que o autor da lição coloca como a maneira como você vai entender um pouco desse amor que não depende de fatores externos é olhando a realidade física desse mundo. E o exemplo buscado aqui é Pedro, que é a realidade física. E Pedro nega a Jesus 3 vezes. Essa história todos nós conhecemos. E é começando com esse exemplo que nós vamos começar a entender que esse amor não depende de fatores externos. As 3 negações de Pedro não foram o fim da história do relacionamento de Pedro com Jesus. Não é verdade? Porque quando Jesus ressuscita, ele vai a Pedro e interroga 3 vezes Pedro com a pergunta: você me ama? Essas 3 perguntas querem dizer que Pedro foi reabilitado tantas vezes quantas ele negou. Ele nega 3 vezes, mas ele foi restaurado 3 vezes por meio da pergunta: você me ama? Esta mesma situação vai nos situar ou próximos de Deus ou longe de Deus. Mas é bom que nós entendamos o que o autor da lição quer que de cara nós aprendamos. Pedro nega 3 vezes, mas o amor de Deus, que não depende de fatores externos, ou seja, ele não é condicional. Se ele negou, agora eu desprezo. Não, ele não é condicional. Ele não depende de condição alguma. E aqui está demonstrado isso na história de Pedro. Então Deus vem com um amor que é infinito, abundante, voluntário e restaura Pedro. E isso acontece com nós outros. Agora, como que nós vamos entender isto? Como que nós vamos entender que o amor de Deus não depende de fatores externos? E o autor da lição, então, vai agora dissecando e pormenorizando as coisas, muito além das expectativas razoáveis. Ou seja, o amor de Deus está além da nossa compreensão lógica. E ele vai apontando aqui algumas situações para que nós entendamos isso. A primeira situação aqui é Êxodo 33, 19. Venham comigo na leitura disso e com muita atenção. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Meus caros, lendo esse texto superficialmente, nós temos a tendência de raciocinar de que o amor de Deus é seletivo, porque ele está aqui dizendo que ele vai ter misericórdia de quem ele quiser. Então ele está selecionando. E vai ter compaixão de quem ele quiser. Então ele está selecionando. Só que, quando nós nos aprofundamos na interpretação desse texto, nós vamos encontrar o seguinte: Deus está declarando que, como Criador, tem o direito e autoridade para ser generoso em sua misericórdia e compaixão, até mesmo com aqueles que não merecem. É isso que ele está dizendo. Eu vou ter misericórdia com quem eu tiver. Se você acha que essa pessoa não tem direito, eu sou o Criador. Eu tenho autoridade para amá-la, ainda que você ache que ela não tem direito. É isso que ele está dizendo. Portanto, vai muito além das expectativas razoáveis, não é verdade? Deus está mostrando que a misericórdia com o povo vai muito além da rebelião. E nesse episódio aqui de Êxodo, que é o episódio
do bezerro de ouro, esse episódio ele é absolutamente incrível. O amor de Deus demonstrado ali e a maneira como Moisés entendia sobre o amor de Deus ao dialogar com Deus sobre a questão do povo e o que eles fizeram, Moisés entende o amor de Deus e ele vai dialogando com Deus usando a lógica do amor de Deus. E aqui fica claro que Deus mostrou misericórdia com o povo após a rebelião. Eles adoraram o bezerro de ouro. Mesmo que tivessem feito isso, mesmo que não merecessem isso, a resposta de Deus é essa aqui: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. E por causa disso, apesar de terem perdido o direito aos privilégios e bênçãos da aliança, Deus concedia generosamente para eles o amor. E ele continuou voluntariamente no relacionamento. Os irmãos estão lembrados que Deus disse para Moisés: daqui para frente você conduz esse povo, eu vou ficar de fora. Lembre que a nuvem ficava sobre o povo. Deus sai um pouco e o povo percebe aquilo. E Moisés então dialoga com Deus e diz: se o Senhor não nos acompanhar, nós não vamos a lugar nenhum. O que vão dizer os povos que viram o Senhor tirar esse povo com toda a sua força, viram a sua demonstração de amor e agora o Senhor os abandona? Só que esse diálogo parece um diálogo de repreensão de Moisés, mas na verdade Moisés não estava fazendo isso. Moisés estava dizendo para Deus: eu compreendo o seu motivo. E eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor ama esse povo. Por isso eu estou dizendo: venha conosco, porque o Senhor nos ama. E a resposta de Deus foi que ele assume um relacionamento com esse povo, apesar desse episódio do bezerro de ouro, ainda que eles não merecessem. E essa é a nossa condição, meus caros, atualmente. Vejam o que diz esse trecho aqui do Ciência do Bom Viver. Não nos é possível, por meio das estrelas, do oceano e da criação, aprender da personalidade de Deus da forma como nos é revelada em Cristo. Ele revelou, tanto quanto possível, suportar a natureza e os atributos do Deus invisível. Esse é um trecho do Espírito de Profecia que mostra que, ainda que nós tentemos, pela natureza, pela criação de Deus, entender o amor de Deus, não poderemos concluir ou entender quase nada sobre o amor de Deus. Porque ele é muito maior do que a própria criação que ele fez. Mas a pessoa de Jesus foi quem nos mostrou o amor de Deus. Mas vejam que o texto está dizendo o seguinte: ele nos mostra, aqui tem, tanto quanto possível suportar. Ou seja, tem mais coisa, muito mais coisas sobre o amor de Deus que nós não sabemos. E a própria Ellen White acrescenta que nós vamos ter a eternidade para estudar sobre o amor de Deus. Mas como Deus é Deus e é infinitamente maior do que nós podemos imaginar, a eternidade não será suficiente para que nós entendamos todo esse amor. Então há muita coisa para nós sabermos, não é verdade? Seguindo, o amor de Deus é surpreendentemente voluntário. O que isso quer dizer? A criação não era necessária para que o amor de Deus existisse. Nós vamos ver, os irmãos que vão estudar a lição vão ver os assuntos que o autor da lição está colocando, e uma das lógicas que ele apresenta é que a Trindade desfrutava de um amor tão grande
que era tão feliz, tão importante esse amor, desfrutado pela Trindade, que só seria possível compreender isto se fosse esse amor materializado na criação do universo. Deixa eu ver se eu me faço entender. Se esse amor desfrutado pela Trindade ficasse só entre eles, como que saberíamos sobre o amor de Deus? Então ele cria o universo. O universo é uma forma voluntária de Deus fisicamente mostrar para as suas criaturas que o amor é a base de todo o governo dele. Lembrem que anjos sempre existiram. Então, como esses anjos iriam compreender o amor de Deus sem um substrato físico onde eles pudessem raciocinar sobre o amor? Deus cria o universo por causa disso. Os irmãos compreendem o que eu estou dizendo? O amor de Deus, mesmo assim, ainda está sendo demonstrado para os anjos. É tão infinito que vamos, como Ellen White diz, gastar a eternidade estudando isso e não vamos esgotar esse assunto. E o autor da lição coloca que o amor de Deus é compartilhado de forma abundante. Nós não saberíamos disso se o universo não tivesse sido criado. Então, é necessária essa realidade física para que nós compreendamos a personalidade de Deus e o amor de Deus. Que é, na verdade, não um sentimento, mas é um sistema. Essa situação aqui do amor surpreendentemente voluntário, para nós aqui, a humanidade, será explicada através do profeta Oséias. O profeta Oséias é o profeta que vai nos mostrar sobre a generosidade do amor de Deus, que não depende de nada, ele não precisa de ter correspondência. Ele é existente sem a necessidade de fatores externos. Oséias é o profeta que fala sobre isso. Os irmãos precisam gastar um tempinho lendo o livro de Oséias. É um livro pequeno, com 14 capítulos apenas. E começa com Deus dando uma ordem ao profeta que se case com uma prostituta. Os irmãos sabem dessa história. Lá no final do capítulo, no final do livro, no capítulo 14, nós vemos a cura prometida por Deus para a infidelidade de Israel, que foi a experiência vivida por Oséias casando com uma prostituta. Ele promete a cura. Aliás, o livro todo de Oséias é falando de como Deus vai curar essa infidelidade e demonstra que o amor de Deus não é causado nem impulsionado por nenhuma ação realizada por Israel. É uma ação de liberdade do próprio Deus, ou seja, ele é totalmente voluntário. Meus caros, isso foge inteiramente da nossa compreensão. O amor que nós sabemos aqui, como homens, como humanidade, é um amor que não é voluntário. Ele é um amor que depende de circunstâncias. Ele depende de fatores externos. Se alguém faz isso, então eu posso amá-lo. Mas Deus não tem isso. A ideia aqui em Oséias é que o amor de Deus é totalmente voluntário. Difícil de nós compreendermos isso. O amor de Deus é demonstrado, essa voluntariedade, na criação. A criação foi um ato voluntário de Deus. Como eu disse, ele para demonstrar o amor que a Trindade desfrutava, para que os anjos pudessem entender, eu não sei quantos mundos foram feitos por Deus. O Espírito de Profecia, a Bíblia diz que são muitos mundos. A palavra muitos quer dizer muitos, né? Não sei quanto, que conta é essa. Mas, antes da criação do universo, os anjos estavam lá.
E Deus demonstra isso, demonstra o sistema dele, o sistema de justiça dele, criando o universo. E é uma criação voluntária de Deus, porque Deus poderia não demonstrar nada. Ele simplesmente é Deus. Mas ele quis isso. Não precisava haver criação para Deus se tornar um Deus de amor. Ele é um Deus de amor. A Bíblia, João fala sobre isso, né? Deus é amor. Ele não precisa de nada que venha das suas criaturas. É um amor que não necessita de fatores externos. O amor de Deus já existia antes da criação do universo. O Pai amava o Filho antes da fundação do mundo. Tá, João 17, 24. O Pai amava o Filho e a Trindade tinha uma relação de correspondência muito grande. E nós vamos ver isso no decorrer da lição. A criação foi o resultado da livre vontade do seu amor, que é eterno e é transbordante. Eu não sei se nós estamos já raciocinando com isto, com essas coisas que estão sendo mostradas. É importante que a gente pare um pouquinho. O amor de Deus existe. É intrínseco a Ele. Não depende de nada, mas Ele cria o universo para que nós possamos entender exatamente a voluntariedade desse amor. Então, Cristo, vejam bem isso aqui, meus caros, Cristo não foi meramente uma vítima da execução violenta. Professores, olhem bem isso aqui. Olhem como o autor está levando o raciocínio. O amor de Deus é surpreendente, é voluntário. Vimos. E está demonstrado através do profeta Osés, a própria experiência de vida de Osés. Já vimos. O amor de Deus na criação. Mas olhem como o autor arremata todo esse raciocínio aqui. Cristo não foi uma vítima da violência humana. O que diz o texto? Ele se entregou por escolha e de boa vontade, como manifestação extraordinária do livre amor de Deus. Caros professores, é um assunto absurdamente enorme. Foge à lógica humana. Mas, através de Cristo, nós temos um vislumbre daquilo que nós podemos suportar sobre o amor de Deus. O próximo assunto é que não podemos medir esse amor. É impossível o alcance. Impossível medir o alcance. Mas temos um vislumbre disso. O amor concedido livremente. Antes da criação do universo, Deus já desfrutava um relacionamento de amor que existia na Trindade. Eu já falei nisso anteriormente. Quero dissecar um pouco aqui. O que é isto? O amor não tem origem na criação. Havia objetivo no amor antes da criação. Então, antes da criação, o que acontecia? Uma relação de doação, uma relação de unidade e uma relação de reciprocidade entre as pessoas da Trindade. E os anjos observavam isso. Agora, para a humanidade, é interessante que nós compreendamos que o amor de Deus em relação à humanidade existe sem que tenha uma causa. Percebem isso? Olha o que o texto vai dizendo aqui. Para a humanidade, receber o amor de Deus é um convite para participar do amor divino e da sua comunhão. Deus desejava seres que pudessem experimentar e refletir o amor que já existia entre as pessoas da Trindade. Seres que fossem capazes de interagir, entender e responder a esse amor com liberdade, tornando-se parte da grandiosa narrativa de seu plano eterno. O que é o plano eterno aqui?
é o sistema de Deus. Ou seja, a humanidade foi criada, não só para sentir o amor de Deus, mas para participar do sistema dele. De forma mais profunda, o amor de Deus antes da criação já apontava para a redenção. Como assim? Deus cria o universo está visento, e ele já pensava em redenção? É claro, professores, que a existência do mal, mesmo no universo asséptico, é uma possibilidade. Se Deus delimita o que é bom, se ele tem uma lei delimitando o que é bom, pode sim haver possibilidade de se pensar fora da lei. E esta possibilidade existia, e por conta disso, Deus já apontava, mesmo com esse amor voluntário, mesmo com esse amor que excede o alcance, e por causa disso, ele já apontava para a redenção. Os irmãos compreendem? É um amor proativo. Nós estamos falando aqui da onisciência de Deus, do onipoder de Deus, né? A onipotência dele, do grande poder que ele tem. E por causa disso, ele já previu a redenção. A Bíblia diz isso, não é? O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Em seu grande amor, Deus sustentou a vida de Adão e Eva após a queda e abriu um caminho para reconciliar a humanidade consigo. Tal reconciliação nos inclui. Vejam aqui, professores, como é difícil nós vermos o alcance desse amor. Adão, ao rebelar-se contra Deus, ele rejeita o sistema de Deus, que é o sistema do amor. Ainda assim, Deus sustenta a vida de Adão e faz um projeto, né? Ele tem um plano que antecede a chegada de Adão, para que, caso acontecesse o que aconteceu, a humanidade tivesse como retornar. É maravilhoso isso, não é? Uma forma profunda de nós entendermos como Deus se relaciona conosco sem que nós sem que Ele dependa da nossa resposta, sem que nós tenhamos que responder. Está lá no livro de Oséias essa questão, tratada no livro de Oséias. Tentem estudar isso, professores, o livro de Oséias, para que vocês possam ministrar diante da sua classe. Agora, por causa dessa situação de ser um amor que transcende ao que nós logicamente podemos entender, temos algumas lições importantes. Primeiro, o objetivo do amor divino é o relacionamento, a comunhão e a salvação, todos expressos de forma plena e contínua desde antes de que tudo existisse. Então, qual é a questão que nós precisamos entender aqui? Tudo isso que foge à nossa compreensão mais prosaica, não é? Nós podemos entender um pouco mais com profundidade sobre o amor de Deus olhando a figura de Jesus, mas tudo isso tem um objetivo. O objetivo é relacionamento. É claro, se existe amor, é claro que o amor precisa ter um objeto, que é o objeto da intenção desse amor. Isso se traduz na língua portuguesa com a palavra relacionamento. Então, todo o amor de Deus pressupõe relacionamento, comunhão, coisas em comum. A mesma energia criadora que trouxe o mundo à existência ainda é exercida na manutenção do universo e na continuidade dos processos naturais. A palavra de Deus governa os elementos. Nós estamos falando do amor de Deus agora sob um outro ângulo, a governança dele. Ainda que, falando aqui em termos de humanidade, não é? Ainda que a humanidade não responda, conforme nós vimos lá no livro de Oséias, ainda que nós sejamos infiéis, Ele é quem vai nos curar, por causa do amor que excede todo entendimento. Um amor que
o alcance humano não consegue abstrair. Então, mesmo que esse amor seja tão abundante, nós podemos resistir a esse amor, porque nós somos livres. E a Bíblia aqui está mostrando para a gente, o autor da lição está chamando aqui o discurso de Cristo na parábola, em várias parábolas, mas uma delas é a parábola do sujeito que foi chamado para a boda e ele estava sem a roupa adequada. Nós vamos ver isso aqui. O Senhor não predetermina a reação humana a seu amor voluntário e que não obedece a uma lógica de causa e efeito. Em Mateus 23, ele vai mostrar que esse amor não depende dessa relação de causa e efeito. Olhem o que está aqui, Mateus 23, 37. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Ele está falando sobre o povo judeu. Ele estava lamentando sobre Jerusalém. Ainda que os judeus resistissem, Jesus lamenta, porque o amor de Deus é tudo aquilo que nós já vimos lá anteriormente. E é incondicional, não depende de uma lógica de relação de causa e efeito. Não era porque os judeus não corresponderam que Deus não os amaria. Quando ele diz, eu quis, quantas vezes eu quis, isto retrata a vontade de Cristo a respeito daqueles que ele desejava salvar. Tu não quiseste, indica que as pessoas não partilhavam o mesmo desejo do Salvador. O que o amor divino oferece não determina uma reação amorosa em quem recebe tal oferta. Esse é um perigo. Caros professores, podemos estar na igreja, podemos ter a lição da Escola Sabatina, nesse trimestre, estudando sobre o amor e a justiça de Deus. Podemos ter todo esse conhecimento, no entanto rejeitar. Foi o caso dos judeus. Só que o amor de Deus é incondicional e vai causar, a nossa rejeição causa nele tristeza. Nós vamos ver aqui agora, na conclusão, exatamente isso. Olhem aqui, algumas coisas importantes. A parábola da festa do casamento, para a qual muitos são chamados, mas poucos aceitam, simboliza a igreja. Mesmo entre os que aceitaram o convite, há os que não estão com roupas adequadas. Ser escolhido não indica uma escolha determinística de Deus. Alguns se recusam a submeter-se às exigências do reino e, portanto, são rejeitados. Vejam bem aqui, meus caros. Esta é uma situação que precisa ser discutida na sua classe. Se nós não estamos vendo todo o amor de Deus, que é um sistema, se prestarem atenção, vocês vão ver a igreja funcionando com esse sistema do amor. Professores, lá na sua igreja acontece o seguinte, há relacionamentos de toda sorte, não é verdade? No sábado de manhã, quando nós vamos para aquela reunião, nós nos encontramos com nossos irmãos, há relacionamentos ali, há troca de fraternidade, há troca de energia, e há também a informação ou a instrução de que nós devemos não só interagir com a comunidade que está ali fisicamente ao nosso lado, mas com outras comunidades, não é verdade? Passa lá um vídeo na sua igreja, que é o Provai e Vede, que você vê o amor de Deus atuando em situações que estão fora da sua realidade física. Então, noutras situações geográficas, não é verdade? E em seguida, na Escola Sabatina, vem um vídeo que é chamado informativo das missões, que também mostra o amor de Deus em atuação, não é verdade? Então, nós estamos aprendendo na igreja, na dinâmica de cada sábado, como é que esse sistema de Deus funciona. É na igreja. Mas nós podemos estar lá, mesmo assim, fora desse sistema.
Querem um exemplo disso? Um sujeito chamado Judas. Lembram dele? Não reagiu. E isso pode ser a nossa experiência. Agora, quão ousado é o insulto feito ao céu se, apresentando-nos como candidatos ao banquete, usamos as roupas pessoais da justiça própria. Quão grandemente desonramos a Deus, mostrando aberto desprezo ao sacrifício feito no Calvário. Caros professores, vejam isso aqui. Esse texto aqui termina mostrando que é complicado, com essa demonstração toda do amor de Deus, você rejeitar. A rejeição quer dizer um insulto a Deus. Ou seja, não reagir às coisas que estão acontecendo ali na sua frente, não reagir à palavra de Deus, não procurar melhorar a sua performance, não procurar destruir qualquer comportamento que é nocivo ao sistema de Deus, não buscar as virtudes que nós vimos no trimestre passado, justiça, misericórdia e humildade, é um insulto a Deus. Agora eu vou terminar isto dizendo o seguinte: pensem no que Pedro disse para Jesus, quando Jesus perguntou a ele: e vocês, o que dizem de mim? Pedro responde: para onde iremos, Senhor? O Senhor tem a verdade, o Senhor é a luz. Para onde vocês vão se estão na igreja e rejeitam tudo isso? Muito bem. Vamos agora, então, à interligação dos assuntos diários com o assunto geral, que é o amor de Deus. Então, o primeiro assunto que nós tratamos nessa semana é o amor que não depende de fatores. O assunto de domingo é o assunto que mostra exatamente esse amor que não depende de fatores externos. O segundo assunto é impossível medir o alcance do amor de Deus. Está nos assuntos de segunda e terça-feira. O amor não correspondido, o amor concedido livremente. E o terceiro assunto, poderemos resistir? O amor de Deus está na quarta e na quinta-feira. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Crucificado por nós. Essa é a imbricação dos assuntos diários com o assunto geral da semana. E agora, compreendendo bem essa lição, podemos concluí-la. É bom, professores, porque nós estamos aqui numa sala de aulas, não é verdade? Quando é que eu sei que uma pessoa sabe do assunto? Quando ela consegue resumir num parágrafo aquilo que ela aprendeu. Numa sala de aula, se você quiser perguntar a um aluno: você compreendeu o que eu disse? Se você é um professor, se ele balançar a cabeça positivamente, então escreva um parágrafo sobre tudo isso que eu falei. Se ele conseguir fazer isso, ele sabe. Então é isso que é a nossa aterrissagem. Vamos a ela. Olha, a escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo o mundo. Ou seja, o mundo não conhece Deus. E qual é o dever da igreja? Os homens estão perdendo o conhecimento de seu caráter. Esse tem sido mal compreendido e mal interpretado. Neste tempo, que é neste tempo, não é? Deve ser proclamada uma mensagem de Deus, uma mensagem de influência iluminante, de capacidade salvadora. O caráter de Deus deve tornar-se notório, deve ser difundida nas trevas do mundo à luz de sua glória, à luz de sua benignidade, misericórdia e verdade. O texto que nós estamos lendo aqui, que é um texto do Parábolas de Jesus, página 226, na verdade, ele fecha as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14.
Teme a Deus é a primeira, não é? E dá glória a Deus. Temer a Deus quer dizer, compreende quem é o teu Deus. Entende como é que ele atua. E dar glória a Deus quer dizer, demonstra o caráter dele na tua vida para que outras pessoas também possam conhecer Deus. Que isso que nós temos o dever como igreja de fazer. Uma lição numa frase. Tomando o verso para memorizar, a minha ira desviou-se deles. Um amor completamente voluntário, não é, professores? Um amor que ultrapassa todo o nosso raciocínio lógico. Esse é o assunto dessa semana. Então vamos à aplicação da lição e eu lhes convido para lerem comigo o que está na aplicação. Que mensagem deve ser proclamada sobre o caráter de Deus? Como explicar essa mensagem a alguém que não está familiarizado com o amor de Deus? Quais evidências podem ser apontadas para demonstrar seu amor e seu caráter? Caros professores e alunos da Escola Sabatina, são perguntas que são aplicativas de tudo aquilo que nós vimos sobre o amor de Deus. A pergunta mais importante ali é como eu posso demonstrar o amor de Deus para pessoas que não conhecem efetivamente esse amor. Qual seria a melhor maneira, a metodologia de mostrar isso? A própria Bíblia recomenda que o nosso exemplo seja de tal ordem que as pessoas possam ver, através da nossa vida, o caráter de Deus. Então, nós já falamos durante o texto da lição, nas 3 palavras que nós precisamos, 3 virtudes, que eu considero que são virtudes cardinais, que precisam ser adquiridas: justiça, misericórdia e humildade. Se nós tivermos essas 3 virtudes, Deus será visto em nossa vida por pessoas que nunca ouviram falar sobre o amor de Deus. Eu lhes convido para uma oração. Vamos orar. Bondoso Deus, nós acabamos de estudar sobre o amor que é independente de qualquer efeito externo, que é de uma dimensão tão ampla que é impossível mensurar, mas que nós podemos ainda assim rejeitá-lo. O nosso pedido é que o Santo Espírito trabalhe conosco para que essa terceira opção da rejeição jamais aconteça na vida de todos nós. Que possamos responder ao amor de Deus na medida em que vamos compreendendo. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Caros professores, estamos iniciando o primeiro trimestre de 2025. E faço aqui 2 apelos para nós encerrarmos. O primeiro, comprem a lição de professor da Escola Sabatina com comentários de Ellen White. Essa é uma recomendação que a gente vem fazendo aqui sempre. Então eu ratifico aqui. A segunda coisa que eu gostaria de lhes pedir é que divulguem esse trabalho. Durante o ano de 2024, esse trabalho foi divulgado e muitas pessoas acessaram isso. Faça isso novamente. Não esqueça de dar o seu like, porque o like faz com que esse programa fique visível todas as vezes que alguém abre o YouTube. Então, faça isso, professor. Colabore, estudando a sua lição de forma prazerosa, mas de forma intensa, para que o senhor possa ser um descomplicador diante da sua classe. Um feliz ano novo é o que nós desejamos para todos nós e que, ao vivermos esse ano, possamos chegar no final dele dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!